né? Então, o poder de pressão é muito forte. Então, nós temos que investir na profissionalização das agências reguladoras. Infelizmente, elas foram partidarizadas, e não podemos deixar de esquecer que a agência reguladora tem uma função de Estado e não de governo, né? Também mais uma grande aí disfuncionalidade aí ao que o atual governo faz, talvez por um viés ideológico de querer mostrar que as privatizações não foram bem sucedidas, uma tentativa até de desqualificar o processo de privatização que foi bem sucedido no Brasil. E as agências reguladoras é a face dessa moeda, justamente para defender o usuário, para defender o cidadão. Muito bem. O Ailton Barcelos, ele faz aqui uma avaliação, ele cumprimenta pela iniciativa, né? Faz umas referências importantes ao seu trabalho. Ele fala o seguinte: como é sabido, o século XIX foi o das ferrovias, o século XX foi das rodovias e aerovias. Certamente esse século, aqui veio, seria das infovias. É que entram constantemente as perguntas aqui, né? Mas ele fala que foram das infovias. Aí ele sugere, inclusive, para que ao invés de ser Brasil nos trilhos, né, o Brasil das infovias. Enfim, mas aqui se pergunta também, professor, essa questão da relação do governo Lula com o Congresso e a forma com que o governo cooptou os deputados para o seu pensamento. Que se isso, e aí é o João Paulo que faz essa pergunta, se isso não prejudica a democracia do país. Muito boa essa questão, porque o governo ele é eleito com base numa expectativa de implantação de um programa de governo, e para implementar esse programa de governo ele precisa ter uma boa capacidade de governo e uma boa governabilidade. Uma boa capacidade de governo precisa ter, então, uma máquina enxuta, ágil, flexível, parcerias com as empresas, parcerias com a sociedade, ou seja, recuperar a capacidade de investimento e de implementação das políticas públicas. Só que o governo, diferente do setor privado, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe, o governo só pode fazer o que a lei permite, o que a lei autoriza. Então, dá-se essa construção da governabilidade que ela deve ocorrer em termos programáticos, porque os partidos representam os interesses, intermediam os interesses da sociedade junto ao aparelho do Estado. Então, a negociação programática é a regra que deveria ser seguida para a construção das maiorias, né, da maioria, da base que dá sustentação no legislativo. O que ocorre? O que nós vimos? Bom, primeiro, o governo, com o aparelhamento da máquina, o inchamento da máquina, abalou a capacidade de implementação das políticas públicas. E a governabilidade, ela foi construída com base na corrupção das instituições, né? Ou seja, se você... o governo construiu a sua base, uma boa parte da sua base com a negociação, né? Aí a imprensa difundiu amplamente isso, com base no mensalão, né? na cooptação de parlamentares, não com base em linhas programáticas, como deveria ser. E por que isso ocorre? Porque quando a negociação ela não ocorre em linhas programáticas, há um vácuo entre a implementação do plano e a governabilidade, e esse vácuo é capturado pelos interesses privados das grandes corporações. Não precisamos ficar aqui discorrendo sobre essas corporações. O fato é que essa capturação, ela se dá a custas de negociatas, infelizmente, né? Isso tem causas aí que excedem até a questão do financiamento público de campanha, mas nós chegamos nesse ponto que hoje é preciso urgentemente uma reforma política para se dar ao governante as condições de se construir uma base sólida sem ferir princípios éticos e morais, até porque a sociedade não contemporiza mais, não admite mais isso, né? E vivemos uma crise de governabilidade que precisa ser solucionada através de uma reforma política. E
e haver um direcionamento no sentido de que as negociações sejam mais na linha programática, que o programa de governo a ser implementado represente, então, a visão da sociedade que está na representação dos parlamentares. É essa questão básica, então, essa crise de governabilidade que vivemos na construção da maioria no Legislativo. O Felipe, professor, ele discorre aqui sobre a questão das privatizações e sobre a importância desse governo ainda iniciar um trabalho de recuperação dos aeroportos. E ele pergunta se, sem privatizar a Infraero, que era uma ideia do governo e até do ministro Jobim, se este governo conseguiria montar uma estrutura para receber os Jogos Olímpicos e também a Copa do Mundo, né? Se o que foi feito até agora, na sua opinião, se o governo teria condições de fazer esses importantes investimentos sem a privatização da Infraero. Olha, até é possível, desde que seja conferido um grau maior de eficiência e de padrões éticos nas reformas e ampliações dos aeroportos, né? Porque o que a gente tem visto aí são muitas denúncias de desvios, de falta de planejamento e, evidentemente, num contexto onde o Brasil vai se expor ao mundo, né, nós não atrairemos investimentos estrangeiros, investimentos em volume necessário para a ampliação dessa infraestrutura, se não houver uma mudança no padrão de funcionamento do governo, né? Isso não necessariamente passa pela privatização da Infraero. A privatização não é nenhum mal em si, né? A gente precisa desideologizar essa questão. É uma questão de bom funcionamento, de despolitização, de maior grau de eficiência. E agora o Brasil está sendo exposto e vamos precisar de maior agilidade na implementação dessa infraestrutura. Um pouco de seriedade e capacidade de gestão, né, fundamental. O Enio Santinelli, ele fala que é um profissional da área de saúde, né? E ele fala sobre a ANS, a Agência Nacional de Saúde, se ela não, ele fala que privilegia os planos de saúde em detrimento dos usuários que necessitam da saúde. E aí eu emendo para o senhor, professor, qual a diferença entre a política que se adotou no governo Fernando Henrique, né, os avanços com o ministro José Serra, e este governo na área da saúde? Olha, o governo Fernando Henrique estruturou o SUS, que é um dos sistemas conceitualmente mais avançados do planeta. Vocês veem toda a tentativa do Obama, toda a briga que o Obama está tendo no Congresso norte-americano para implementar a sua reforma na saúde. Tudo aquilo que já foi implementado aqui pelo então ministro da Saúde, José Serra, no governo Fernando Henrique. Avançamos muito na saúde preventiva, né, e na articulação com os estados e os municípios e articulação de toda a rede de serviços da saúde. Agora, os planos de saúde também têm a sua razão de ser, né, porque a saúde